Oi pessoal, hoje eu quero falar do porquê muitas pessoas têm sentido a sensação de que tem algo ruim para acontecer. A sensação de que estamos vivendo um breve período de calmaria antes de uma grande tempestade. Será que isto é verdade? Bom, quanto a este período de calmaria, é verdade. Mas até quando ele dura? E eu vou dizer o que eu penso para vocês hoje, neste Pava Responde. Sejam muito bem-vindos a este quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. Então, por favor, deixem suas perguntas e, claro, ajude a responder as perguntas que já estiverem aqui embaixo. Assim a gente faz o conhecimento crescer cada vez mais, a gente ajuda uns aos outros nessa grande fraternidade aqui deste canal. Aliás, se tu não faz parte da fraternidade aqui deste canal, seja muito bem-vindo. É só apertar o botão de se inscrever e tu vai receber vídeos maravilhosos e luminosos todos os dias. Eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita informação preciosa para vocês, tá bom? E pessoal, é comum. Eu tenho lido, muitos comentários sobre essa sensação desagradável de muitas pessoas. E principalmente na área, claro, da espiritualidade, por ter esse feeling, esta sensação, esta percepção. Mas eu fico pensando assim, puxa, justamente o pessoal da espiritualidade preocupados com o futuro. Bom, mas vai que algo assim terrível aconteça nos próximos dias. Pois é, daí depende do ponto de vista de cada um. Porque é tudo relativo, né, pessoal? O que é catástrofes, o que são desastres, o que é a mudança, se não é para o bem e para o melhor, né? Então tem muitas preocupações sobre essa sensação de que algo está para acontecer. Eu vejo isso em vários canais falando sobre isso. E, pessoal, é verdade que nós estamos num período de calmaria. Sim, entre acontecimentos grandes, como o que tivemos, né? E eu já falei isso aqui em outros vídeos. Mas vocês vão ver hoje que nada do que vai acontecer deve preocupar ninguém. Principalmente o pessoal da espiritualidade. Ou seja, meus queridos inscritos. Afinal de contas, né, são acontecimentos que alinham a humanidade em seus sistemas obsoletos para sistemas mais humanos. Então eu vou falar primeiramente sobre pelo viés astrológico, que é muito interessante, antes de falar a minha opinião e as dos mentores espirituais a que temos acesso. Então, olha só, se formos olhar este período que estamos passando pelo viés da astrologia, lá por volta da década de 40, Henry Gonchon criou uma teoria que dizia que quanto mais planetas geracionais, ou seja, aqueles que demoram para fazer a volta, aqueles lá longe, depois de Júpiter, para trás de Júpiter, quando esses planetas estiverem agrupados numa mesma faixa estreita do zodíaco, como se estivessem alinhados, né, mais baixo fica o chamado índice cíclico. E, por consequência, né, maior a possibilidade de ocorrências de eventos extremos, normalmente relacionados a mudanças ou crises de grandes proporções. E esta teoria, até agora, fez todo sentido, se a gente for olhar na história, né? Porque sempre que esse índice está baixo, nós vimos eventos mundiais que modificaram tudo, né? Em âmbito realmente global. E no atual período, nós estamos vivendo o índice mais baixo dos últimos séculos. E veja só na história os acontecimentos quando o índice estava baixo, representado agora pelo pico mais alto no gráfico, tá bom? Este gráfico aí mostra o índice cíclico planetário nos primeiros 1000 anos da história. Aqui tu pode ver uma elevação extraordinária em um momento muito interessante. No início da década de 410, houve uma elevação desse índice cíclico planetário que ultrapassou 50 pontos nessa escala, o que significa que depois dessa época as coisas, claro, mudaram, nunca mais foram como eram antes, porque em especial nesta época os bárbaros chegaram no norte e o Império Romano acabou. Esta foi uma mudança bem grande, não é? E agora vamos olhar para outro período, agora vamos olhar para o segundo milênio, para ver que há outro aumento de grande magnitude nesse índice. Entre os anos 1000 e 2000, outra elevação muito importante é observada, bem no século XIV ali. Uma elevação que tem, mais uma vez, 50 pontos nessa medida e, portanto, significa mudanças sociais em que, a partir de então, as coisas também nunca mais seriam como antes.
houve um aumento grande nesse índice cíclico planetário que ultrapassou estes 50 pontos, coincidindo com a mudança climática conhecida como a pequena idade do gelo, que foi acompanhada por secas severas, levou a grande fome e foi seguida pela peste negra, que levou 2/3 da população mundial a retornar para o plano espiritual, né? Então, a gente pode ver que esse índice cíclico faz todo sentido quando a gente quer dar uma espiada no que aconteceu, para que a gente possa ter uma ideia do que possa acontecer. Naquela mesma época do século XIV, o Islã regrediu significativamente. O mundo maia, né, devido às mesmas causas climáticas e sociais, também entrou em colapso. Então, se a gente comparar as duas crises mencionadas com a crise que vemos agora, nós podemos pensar que a sua influência não será como a da queda do Império Romano, né? Nem como as pragas ou mudanças climáticas da Idade Média. A gente pode ver que o índice ali ficou baixo em 2021, né? 2021, e nós tivemos essa crise global causada pela pandemia, né? Então, a crise que se aproxima, ela pode anunciar, porque a gente pode ver que ainda permanece com índice baixo por alguns anos, mas nenhum tão baixo quanto o que a gente já passou, né? Tá certo, pode ser ali por aproximação, pelas redondezas, mas se alguma crise se aproximar, ela pode anunciar mudanças sociais importantes mais uma vez, mas não catástrofes ou coisas como aconteceram quando o índice cíclico ultrapassou os 50 pontos no passado, porque desta vez ele não vai chegar nem perto dos 50 pontos, né? Agora o índice cíclico planetário não chega nem aos 30 pontos, ou seja, isso indica mudanças no rumo dos assuntos sociais, né, econômicos e políticos. Então é isso que a gente pode esperar nesses períodos, até lá, quando o índice volta a ficar, né, a escala eleva, o índice baixa, a escala eleva, e passa o período de problemas. Então provavelmente é isso que nós podemos esperar. E como eu disse, rumando a um maior alinhamento, óbvio, com a verdade, porque nós estamos no rumo da regeneração. E ainda mais também que iniciam outros ciclos importantes, como o de Júpiter e Saturno, encerrando um ciclo de 260 anos de materialismo, né? Sinalizando o fim dos valores do materialismo puro e o início de uma nova era mais transparente e humanista. Até agora, por que temer? Por nada. Então, são fatores todos de transformações positivas e necessárias para consolidar o planeta de regeneração. Então agora, vamos falar sobre o período de calmaria antes de novos acontecimentos. Porque a gente sabe que serão 3 grandes eventos que farão a grande modificação rumo à regeneração e que a gente viu o primeiro evento chamado de ceifador porque remove de volta para o plano espiritual algumas pessoas, né? Ceifa algumas vidas. Do ponto de vista da espiritualidade, isso não tem nada de errado. Então, esses acontecimentos estão previstos pela espiritualidade, pelas diretrizes planetárias, e que este primeiro acontecimento, que é a pandemia, que é o chamado primeiro ceifador, termina em 2023. É a data prevista para o final deste primeiro acontecimento, dessa primeira onda de acontecimentos, que é a pandemia. Então nós vamos ter o segundo e o terceiro, e é por isso que as pessoas estão se sentindo com essa sensação de calmaria antes da tempestade. Até porque a gente não consegue ficar... As coisas estão muito boas, tem algo aí. As coisas não podem estar muito boas. Sempre tem que ter algo, porque a gente não está acostumado com períodos de tanta calmaria. Ou será que estamos? Da onde é que vem essa nossa preocupação? Segundo a espiritualidade, as coisas sempre são para o melhor, não é verdade? Então, terminado o primeiro ceifador em 2023. E aliás, o primeiro ceifador ele poderia ter sido muito mais intenso. Era previsto ser mais intenso. Ele foi atenuado, foi feito a chamada comutação kármica, que eu posso até deixar a recomendação aqui. Então ele foi bastante atenuado, poderia ter sido pior se não fosse essas comutações. E nós sabemos que entre estes chamados ceifadores, eu até nem gosto muito do nome, né? Ele é meio assustador. Mas entre estes acontecimentos existe intervalo de alguns anos. Então, se nós estamos preocupados com a calmaria antes da tempestade, acho que nós vamos cansar da calmaria antes da tempestade. Porque existe um intervalo de anos entre esses acontecimentos, tanto que o último é previsto só para
encerrar em 2045, ou seja, ele falta bastante ainda para começar. A gente falou neste vídeo aqui onde a gente tem todas as datas passadas pelas diretrizes planetárias, bem como do contato extraterrestre, outras revelações. A data de todos os ceifadores estão neste vídeo aqui, já feito aqui no canal, vale muito a pena tu assistir. Então a gente sabe que existe um intervalo de tempo entre eles, e se ele está terminando o primeiro em 2023, nós vamos ter intervalos ainda, né, antes do segundo. E como eu já falei também, a minha perspectiva sobre o segundo é uma nova fase, né, eu vou deixar nesse vídeo de recomendação aqui, que dentro das minhas pesquisas eu pude apurar algo relacionado à alimentação e bactérias, fazendo com que os seres humanos tenham dificuldade de se alimentar de animais, certo? Proporcionando uma mudança alimentícia, mas também, em primeiro momento, dificuldades de alimentação planetária, mudanças econômicas devido a tudo isso. Então, um grande chacoalhão mais uma vez, né? Mas para viés positivo, rumo ao mundo regenerado, onde lá não se alimenta de animais todos os dias nas nossas mesas, né? Então, os espiritualistas não devem temer mais uma vez, mas devem ficar contentes pelas diretrizes amorosas traçadas para o nosso planeta, né? Então, este intervalo de tempo entre eles, e pelas minhas informações, né, a entrada no campo do segundo ceifador só começa em 2025. A entrada no campo dele. Claro, tudo pode mudar, mas tudo pode mudar para melhor. Aliás, nem seriam necessários ter se a gente mudasse, mas a gente não vai mudar assim, né, em âmbito mundial. A humanidade tem muito o que despertar ainda. Então, a entrada do segundo só começa em 2025. E até que coincide com aquela data que o Chico Xavier falou, que grandes crises ali em 2025, 2026, talvez ligado a tudo isso que eu relacionei. Por mais que o Chico disse que o motivo dos desencarnes e das dores neste período seria depressão por ansiedade, que é o mal do século, né? Então, tudo que ocorre antes desse período, antes de 2025, seria causado por nós humanos e nossas ainda desavenças, como a gente ainda está vendo lá do outro lado do mundo aqui para nós. Se tu mora em Portugal, é no canto aí do mundo. Então, lembrando que o índice cíclico, ele ainda está baixo, né? Mas não que ele ganhe de proporções como as que a gente viu na história. Então nós precisamos de um período no meio entre esses acontecimentos, porque está acontecendo um fator muito importante, que é a encarnação de milhares, de milhões de seres estelares. Sim, o planeta é visado por todo o canto da galáxia porque ele é o planeta que oferece o maior leque de possibilidades experienciais, de provas, de expiações, ainda, certo? Deixará de ter o caráter expiatório. Mas essas pessoas que estão vindo aqui estão vindo com a grande missão de trazer novas sementes para o planeta. São seres estelares vindos em missão de auxiliar nesta mudança. Tu acha que eles estariam encarnando no planeta Terra se eles soubessem que iam ter grandes catástrofes, que tudo ia pelos ares, que as coisas iam acabar, que ia ser muito complicado? Não. Então, milhares de seres estelares, ou seja, seres que têm mérito cósmico, estão vindo encarnar. Tanto mérito cósmico tem que eles estão encarnando neste período e vão fazer parte da chamada nova raça humana, porque eles têm mérito para não ter corpos tão kármicos como o que nós hoje habitamos. Eles vão ocupar corpos com um nível de reatividade menor, né, devido a mérito deles não terem sido reativos no passado, assim como nós não devemos ser hoje, e também com a frequência cerebral mais elevada para poder desenvolver os papéis de fraternidade cada vez com mais importância no mundo. Vai ser uma das maiores encarnações em massa de seres cósmicos dos últimos tempos, né? Vai ser uma leva muito grande de encarnações de seres estelares. E eles já estão se preparando já há muitos tempos, há muitos anos, né? Nas esferas espirituais da Terra, preparando seus corpos para ingressar na matéria. Como eu disse, eles não vão fazer parte das encarnações kármicas, que, como o nosso corpo, vão ter corpos um pouco mais avançados, fazendo parte da nova raça humana. Seres que têm mérito para isso, né? Porque hoje eles não conseguiriam, no passado eles não conseguiriam ter a formação de um corpo adequado para eles, né? Eles iriam vir com alguns tipos de problemas, porque o nosso corpo humano ele não consegue formar a qualidade do corpo espiritual mais avançado aos quais eles trazem, né? Então, eles não necessitam de corpos kármicos assim como nós. E entre 2024 e 2026, Chico Xavier ele falou que a maior causa dos desencarnes seriam a depressão e né, as pessoas que se retornam
para o plano espiritual, devido à ansiedade e o medo. Por isso a gente jamais deve perder a fé, porque esta é a prova e este é o grande teste, né? Então, devido a pouca fé, talvez, perante aos desafios que a gente vai ver. Mas, como dizem os mentores que canalizam aqui no canal, nenhum desafio é colocado na nossa frente, nenhum obstáculo é colocado na nossa frente ao qual a gente não tenha condições de passar apenas erguendo a perna. Nenhum. Todos os desafios que nós encontrarmos na vida, nós seremos capazes de superá-los. E com isso, fazendo exercício para nos fortalecer. Então os mentores falam que, por mais que no futuro aconteça ou acontecesse algo pior do que já aconteceu, nós estaremos muito melhores e muito mais preparados para passar por tudo, saindo muito mais vitoriosos, muito mais maduros, né? Da mesma forma, o mundo e nós cresceríamos ainda mais. Por isso, nós espiritualistas não podemos temer e temos que aproveitar, gente, para desfrutar cada momento e agradecer por tudo. Se nós espiritualistas não estamos vivendo contentes, em gratidão, soltando as coisas, quem estaria? Né? Então nós temos que ficar alegres, felizes, confiantes. Quem está confiante não está preocupado, porque sabe que pode ter a pior treva ao seu redor, mas não haverá, não alcançará, é frequência, é sintonia cósmica e universal. Né? Porque a lei da atração, ela não falha. Pelo contrário, né? Ela só aumenta, a lei da atração, ela só aumenta. Né? Eu já fiz alguns vídeos aqui falando que a lei da atração aumentou 2 vezes mais. O que aconteceu? As pessoas que tinham certas condições ruins pioraram, as que tinham certas condições boas melhoraram. Porque a lei da atração é potencializada. E a lei da atração ela só aumenta, porque o mundo regenerado nos expande o nível anímico. E o nível anímico é aquele que nos faz criar a realidade. Ou seja, tem menos filtros anímicos, a gente cria a realidade com mais facilidade, cada vez mais. Essa elevação do planeta, mais energia entra no planeta, mais luz entra no planeta, mais fácil, mais rápida a nossa cocriação e criação. Então, quanto melhor nós estivermos, mais alegres e despreocupados nós estivermos, melhores coisas acontecem sempre conosco, não importa que o mundo caia. Né? Não importa que o mundo caia ao nosso lado, nós nem vamos perceber muitas vezes. Como eu disse nesse vídeo aqui, que eu vou deixar de recomendação, neste planeta tem um leque muito grande de possibilidades para todas as experiências e já existem as bolhas da nova Terra aqui. Então eu não quero ver ninguém preocupado com nada. Acredite sempre no melhor e viva contente, porque é isto que tu atrairá cada vez mais para a tua vida, aqui ou em qualquer lugar do universo. Pessoal, eu espero que tu tenha deixado o teu comentário. Me deixe sua palavrinha, suas perguntas, ajude a responder as pessoas que comentaram lá, que perguntaram lá, tá bom? Eu agradeço demais a tua presença, dê o like no vídeo, claro, assim mais pessoas assistem conteúdos bons para elevar o planeta e aperte esse botãozão aqui para se inscrever no canal e receber vídeos maravilhosos todos os dias. Pessoal, bom feriado para todos, não, feriado é só aqui na minha cidade. Fiquem em paz, um grande abraço e até mais!